Será que agora vai? Será? Respeito as minas, o nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Boa noite, né? E o Pura Atitude, ele acontece toda terça-feira, às 18 horas. Quem já acompanha sabe que o Pura Atitude, eu convido profissionais que têm atitude de fazer tudo que é possível para conquistar seu sonho, para fazer pela sua profissão. E são profissionais que eu admiro. Hoje não é diferente. Ela não é da dança, mas ela é uma profissional de psicologia e de muita atitude, uma mulher de muita atitude. E ela vem conversar comigo sobre um assunto que é delicado e muito importante a ser debatido, que é o assédio na dança. Ela também faz aulas de dança e ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre um assunto super comentado nessa última semana no mundo da dança, mas que não é um assunto novo, é um assunto bem antigo, que não acontece só na dança, acontece em vários setores da sociedade. Eu trouxe esse tema hoje aqui porque nós precisamos ter consciência de que é um assunto sério e que precisa ser debatido por todos, não só pelas mulheres, mas por todos. Então, muito obrigada, Vanessa, por estar aqui comigo. Vanessa Ivo Rosa, bem-vinda. Obrigada por aceitar meu convite. Estou muito feliz com a sua presença aqui hoje para conversar com a gente. E fica à vontade, seja bem-vinda. Carol, obrigada pelo convite. Obrigada por fazer eu me sentir à vontade. Eu preciso deixar avisado que essa é a primeira live que eu faço na vida. Então, se eu ficar nervosa, por favor, sejam gentis comigo. Obrigada pelo convite. Eu acho que esse é um assunto bem delicado para a gente conversar, mas muito importante. E eu acho que tem maneiras diferentes de a gente conversar sobre ele, né? E eu acho que essa é uma maneira que a gente tem que aproveitar mesmo. A quarentena tá aí, tá todo mundo em casa. Tem várias formas de a gente poder usar isso como um artifício, né? De cada um na sua casa, mandar perguntas, discutir com a gente esse assunto. E eu fiquei pensando em falar um pouquinho mais sobre mim, acho que já me introduziu, mas um pouquinho mais de como que foi a decisão de a gente fazer essa live, né? E eu fiz aula de dança muitos anos atrás, entrei na adolescência, com 15, 16 anos. E foi muito importante para mim a dança de salão. Eu fazia dança de salão, né? Foi muito importante para mim, não no sentido da arte ou de mexer meu corpo, mas os maiores amigos que eu tenho hoje eu fiz na dança de salão, né? Então, que provavelmente estão aqui me tietando. E que teve uma, teve uma importância muito grande para mim no meu círculo social, sabe? Toda a minha vida girava ao redor da dança de salão por anos da minha vida, por muitos anos, assim. E aí depois a vida foi acontecendo, entrei na faculdade, fui trabalhando, me afastei e recentemente eu voltei, agora na quarentena. Eu tenho feito aula em casa para apoiar, né, uma escola local, assim, tem sido bem bom. E eu fiquei pensando em também, a gente definiu os assuntos para conversar hoje, mas eu acho que para a galera saber, a gente conversou antes, a gente fez uma videochamada, eu e a Carol aqui. E falar sobre assédio é muito amplo, né, dá pra gente ir para vários caminhos diferentes. Tem uma conversa que ela é jurídica, que daí não cabe a mim falar. E tem uma conversa que ela é, enfim, para ampliar, para a gente falar sobre a estrutura, fazer uma fala um pouco acadêmica, talvez, de pesquisa, que também não é meu forte, né? Apesar de eu ter estudado um pouco sobre isso, eu quero vir falar num lugar de experiência, tanto com a dança, salão, mas no meu lugar de psicóloga, de que atende essas temáticas dentro da minha clínica, né? E então acho que é uma conversa superficial, pontual, a gente não vai ter como abranger tudo, né? A gente vai passar por alguns pontos. E aproveitando uma fala da Vanessa, esse período de quarentena a gente está sendo bombardeado de muitas coisas, né? Muitas informações. Mas aproveita esse período que você está em casa, pesquisa sobre esses assuntos. E mais especificamente sobre esse assunto que a gente está falando, que é o assédio, pesquisa, vê as pesquisas que foram feitas sobre esse tema, conversa com as suas amigas mulheres para saber o que elas acham, tragam esse assunto, essa temática para o seu dia a dia para conversar sobre isso. Porque às vezes muitas mulheres passam por isso, mas elas se fecham, né? A gente tem, como a Vanessa disse, a gente tem um amplo leque que pode ser explorado. Mas a gente vai falar sobre o consentimento, o assédio na dança e um pouco sobre as medidas que podem ser tomadas
para diminuir, para evitar que isso aconteça? Eu fico pensando que é meio complexo falar desse assunto, né? E aí a gente teve aquela conversa e eu fui fazer mais pesquisa, assim, que eu acho que a tua fala faz todo sentido. A gente precisa ler, estudar, conversar com mais gente, né? Se eu falar aqui só o que eu tiro da cabeça, talvez faça sentido. Mas eu acho que não vai estar tão apropriado quanto se eu estudar sobre isso, né? Então eu fui ler, fui pensar. E a gente chegou nesse lugar, eu e tu juntas, que falar sobre consentimento era um ponto importante, mas eu vou voltar um pouquinho e eu vou falar um pouquinho sobre assédio, né? Então, essa live aqui está acontecendo por causa do movimento das meninas que se reuniram no Instagram para colocar para fora algo que está acontecendo há muito tempo, há muito tempo. Eu entrei na dança de salão há 15 anos atrás e isso já acontecia. E o fato de ainda estar acontecendo 15 anos depois é muito alarmante, né? Pensar nessa palavra eu acho que é importante, assim, no sentido de que ele pode ser meio amplo, assim, nem tudo é assédio, mas assédio fala sobre uma parte, né, do que acontece, e uma parte dos depoimentos que foram colocados lá falam sobre assédio, outros falam sobre estupro, sobre agressão, sobre, enfim, violência. Então, eu vou usar essa palavra assédio aqui para contemplar uma parte. Cada caso é um caso. Eu acho que não cabe a gente aqui dizer o que é o assédio, o que é a violência, o que é estupro. Se alguém tiver alguma dúvida ao longo dessa live, procure ajuda jurídica ou de outra pessoa, né? Mas eu decidi pensar assim nessa palavra e fui atrás do significado dela, que eu acho que ela vai delimitando um pouquinho o nosso papo, assim, né? E aí eu anotei algumas palavras, né, do significado real da palavra assédio. Não é uma pesquisa jurídica, né? Mas fala sobre importunação, que eu já vi que alguém colocou ali, insistência, perseguição, né? Então, isso configura assédio. Insistência física, né? Então, quando alguém te persegue mesmo, vai atrás de ti, insiste algo, te toca na dança, faz um movimento que, enfim, é desconfortável para o outro. Ele pode ser verbal, então a gente falando alguma coisa, mandando mensagem, fazendo algum comentário. E ele pode ser moral, né? A gente não precisa ter só cunho sexual, pode ter outros cunhos também, né? Eu te assediar moralmente, mesmo que eu não tenha nenhum interesse em ter algo contigo, eu posso te assediar moralmente, falar algo sobre ti, te desqualificar enquanto pessoa. E aí tem um assédio, que aí eu fui pesquisando, que é o assédio psicológico, que ele é bem mais difícil de ser medido, porque ele demora um tempo para acontecer, e ele é meio velado às vezes, ele não acontece muito claramente, então... É difícil até para quem está sofrendo perceber que está sofrendo, né? Exatamente. Então, assim, a gente não vai entrar nesse assunto de delimitar o que é assédio, mas se por acaso tem alguém aqui passando por uma situação que desconfia que seja isso, eu recomendo que vá conversar com alguém, para que outra pessoa te ajude a construir esse significado de assédio, né? Para te ajudar a entender melhor o que está acontecendo. Duas coisas que você falou que eu queria comentar rapidinho. Sobre, eu acho que é isso que está na minha cabeça, né? Quando eu acho alguma coisa que está na minha cabeça. Pode ter coerência, claro, mas quando a gente conversa com outra pessoa, os nossos pensamentos eles se ampliam e a gente consegue observar pontos de vista que antes a gente não pensava. A gente consegue enxergar uma forma diferente de ver as coisas, né? Então, acho importante quando a gente conversa, quando a gente debate o tema, porque eu mesma, durante esse período que eu também pesquisei, conversei com várias amigas sobre o assunto, vi várias denúncias lá na página do Chega de Assédio, e aquilo ali me incomodou e eu procurei conversar com outras pessoas. E o meu olhar foi se ampliando, tanto que eu senti a necessidade de conversar com você, com uma profissional, para falar um pouco mais sobre esse assunto e trazer isso para que mais pessoas falem sobre esse assunto. Então, uma das coisas importantes que eu acho é realmente conversar com outra pessoa. E uma fala que você teve na nossa videoconferência, antes dessa live, que eu até falei para você que eu gostei muito dessa frase, né? Tudo que vem depois do não é assédio. Então, assim, não é uma definição fechada, mas é uma boa definição.
Eu fiquei pensando assim, né, Carol, às vezes para algumas pessoas é muito óbvio falar isso, para algumas pessoas não. Então, talvez essa explicação fique bem mastigadinha, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem o que a gente está falando, antes que elas saiam, enfim, ficando alteradas e nervosas sobre isso. Então, por isso que eu estou fazendo uma explicação bem, assim, delimitada daquilo que eu encontro como significado para mim sobre assédio, né? E aí, eu acho que a gente fala sobre esse não, né? Porque importunar, insistir, perseguir, é fazer algo que a pessoa não está te autorizando a fazer, né? Se você está perseguindo alguém e a pessoa quer ser perseguida, então não é perseguição, é outra coisa, né? E aí eu acho que quando a gente fala desse não, vem logo a discussão sobre consentimento, que é uma das coisas, uma palavra que a gente decidiu falar. E aí eu cheguei num significado que para mim faz muito sentido sobre consentimento, que é, vou ler de novo aqui para vocês, que é um acordo voluntário, mútuo, entre duas pessoas que têm um objetivo em comum. Então, tem vários significados nisso, né? Então é um acordo, as duas pessoas precisam acordar, né? As duas precisam concordar com isso que está acontecendo. Ele precisa ser voluntário, então ele não pode ser ameaçado, coagido, forçado. A pessoa precisa querer fazer esse acordo. E segundo, ele precisa ser mútuo. As duas pessoas precisam concordar, né? E aí eu fico pensando, a partir dessa palavra, de como as pessoas vivenciam diferente esse consentimento, né? Cada um aprende de um jeito. Eu fui aprender sobre a palavra consentimento alguns poucos anos atrás, não faz muito tempo. E agora que eu tenho vontade de pedir é para que as pessoas reflitam há quanto tempo elas conhecem essa palavra consentimento. Se elas já ouviram falar nisso antes, elas sabem o que é consentimento. E se elas não sabem, é um bom momento para a gente refletir sobre isso, né? O que me leva para um outro ponto, assim, Carol, que a gente conversou na nossa videoconferência também, sobre como homens e mulheres vivenciam e aprendem consentimento de um jeito muito diferente. E aí eu não estou falando de todos os homens, nem de todas as mulheres. Estou falando de uma questão estrutural, social, cultural. Pode ser que tenha alguns homens que vivenciaram diferente, mulheres que vivenciaram diferente. Mas, no geral, nós mulheres não temos muito acesso a isso. A gente não aprende muito em como dar consentimento. A gente é educada para obedecer. A gente é educada para dizer sim, para baixar a cabeça, né? Para permitir. Eu acho que a criação da mulher vai muito para um lugar da docilidade, de a gente ser mais amorosa, mais carinhosa. Eu lembro que eu li um livro há muitos anos atrás, para escrever meu TCC, que falava sobre a história da educação feminina como a responsável pelos relacionamentos. Então, as mulheres elas precisavam ser mais compreensivas, porque eram elas que se organizavam para resolver problemas de relacionamento na família ou na comunidade que elas viviam, né? E o quanto isso fala sobre a gente, assim. E volto a repetir, de alguns homens, a maioria deles, né, que vem desse lugar de que o consentimento ele é algo para não ser respeitado. E aí isso contribui, né? Porque daí de um lado temos nós, que a gente cede mais, que a gente não sabe dizer o não, que a gente se vê dando consentimento mesmo em situações que a gente não quer dar, com um outro grupo do outro lado que não aprendeu a respeitar esse consentimento, né? Que não aprendeu que esse consentimento existe, que o não ele é algo que precisa ser respeitado. E isso é um prato cheio. Não aprendeu a receber o não, né? Exato. E eu acho que, assim, a gente ampliaria uma conversa para falar sobre cultura e sociedade, mas aqui, pontualmente, a nossa cultura favorece que os homens não saibam ouvir não, eles não saibam lidar com não, porque o não gera frustração. E a frustração é algo muito desconfortável de lidar. Ninguém gosta de lidar com a frustração, né? Então a gente precisa treinar a lidar com isso, a gente precisa aprender a lidar com isso. E aí eu acho que quando eu penso nessa diferença, assim, eu acho que é o que faz com que role esse desencontro, sabe? E principalmente no âmbito, daí penso em dois pilares, né? O pilar do envolvimento afetivo, sexual, né? Porque como que os homens aprendem a ter interação sexual, a ter interação amorosa? E como que as mulheres aprendem? É completamente diferente. Completamente diferente. Totalmente diferente. Assim, Infelizmente, a gente tem essa cultura, né? De a menina
é criada de um jeito, um menino é criado de outro. Isso eu deixo meu filho fazer, isso eu não deixo meu filho fazer. Isso meu filho pode falar, isso minha filha não pode falar. Uhum. Eu estava vendo alguns vídeos sobre isso e eles estavam falando muito sobre como funciona o jogo erótico da sedução, assim, né, entre homens e mulheres. E de como a gente vem de um lugar onde os homens entendem, a sociedade entende que os homens devem fazer o primeiro movimento e que esse primeiro movimento ele faz parte desse jogo de sedução, né? Que a gente tem que convencer o outro a fazer algo para nós. E que o papel da mulher, então, é ser convencida, né? De que a gente precisa fazer charme, que a gente precisa fazer doce. E isso leva a gente para um lugar muito ruim, muito difícil, porque faz com que a gente não tenha acesso e compreensão àquilo que a gente realmente quer. Porque a gente precisa cumprir esse papel. Porque a mulher não pode dizer sim logo de cara, mesmo que ela tenha interesse. Porque o que ela precisa fazer é entrar no jogo, né? E aí isso torna tudo muito complexo, assim. E aí eu penso que no segundo ponto, um pouco do como quando a gente vai aprendendo sobre isso, sobre essa interação, o consentimento ele fica uma coisa meio velada, meio dúbia, cada um tem uma compreensão diferente, porque isso é uma coisa que eu não comentei, mas que precisa ser comentada. O consentimento ele não é uma coisa só verbal, né? A gente pode dar consentimento para a pessoa sem passar pelo verbal, né? Se eu vou de braços abertos para te encontrar e tu abres os teus braços, eu vou entender que tu está me consentindo um abraço. Aí tu não precisa me falar nada. Como o contrário também é verdadeiro, né? O não consentimento, ele também não precisa ser só verbal. O corpo também demonstra o não consentimento, né? Isso também é importante ser equiparado. E aí, eu fiquei lembrando agora, Carol, que eu fiz uma pesquisa há muitos anos atrás, que eu fui investigar o amor romântico, né? O amor romântico é o que delimita todas as nossas interações, assim, de relacionamento. E aí, o amor romântico, eu posso estar bem errada em relação às datas aqui, mas pelo que eu me lembro, vinha muito com as histórias de literatura, de que os cavaleiros, criavam-se histórias de que os cavaleiros, eles se afastavam para ir para a guerra, e de que quando eles voltavam da guerra, eles precisavam conquistar uma mulher, porque quando eles estavam na guerra, eles não podiam achar uma esposa, né? Então, quando eles voltavam, o espaço deles era conquistar a mulher casada. Então, eles precisavam contar histórias e fazer serenata para convencer aquela mulher. E quanto mais difícil fosse aquela mulher, mais eles ficavam envolvidos nessa história, mais eles queriam conquistar aquela mulher. E o papel da mulher, então, era ser o mais resistente possível. E que isso é uma coisa que acontece até hoje. A gente está falando sobre idade medieval e a gente está em 2020. E isso ainda acontece. E aí eu acho que a pergunta que eu faço é: como que a gente se relaciona? Como que tu se relaciona com consentimento na hora de um jogo de sedução, na hora de tu estar atraída por alguém? Como que tu se dá com o que quer, ou daquilo que tu não quer, e transforma isso em comunicação para o outro? Como que tu informa o outro se tu está dando consentimento ou não está dando consentimento? Porque eu, particularmente, consigo olhar para trás e ver várias vezes que eu não queria dar consentimento, mas eu não sabia como fazer isso. Consigo observar esses momentos na minha vida também. Ou se eu dava, né, assim, consentimento, era muito no lugar de que esse era o meu papel, né? Porque, tá tudo bem, ele só quer me dar um abraço, ele só me acha bonita, tá tudo bem eu aceitar ele falar desse jeito comigo, né? Mas o que a gente precisa repensar não é só olhar para os homens e dizer para eles que vocês precisam respeitar. Eles precisam respeitar. Todo mundo precisa respeitar o consentimento do outro. Mas todo mundo também precisa aprender o quanto a gente dá consentimento em situações que a gente não quer, ou em situações que a gente não sabe como dizer o não, né? Não sabe como constrói esse não. E isso é um movimento que todo mundo tem que fazer, uma reflexão que todo mundo tem que fazer, né? Então, aí eu quero, um pouco dentro disso, as meninas estão falando aqui, né? Essa cultura do questionar o não vem de muito cedo. Quem nunca viu uma criança perguntar, ao dizermos o não, por que não? E acaba que sempre tem um complemento e dificilmente isso acontece com o sim. A Ariete falando, né? E aí a Tati vem falando também. Não, a Tamires primeiro fala, odeio a frase,
se dê ao respeito para ser respeitada. Eu acho que, né, dentro da questão do respeito, acho que todos precisam ser respeitados, independente de qualquer atitude, você precisa respeitar o outro. E a Tati comenta também, e isso faz com, falando do charme, do jogo de sedução, e isso faz com que eles sempre, os homens, sempre achem que o não ceder seja um charme. Por isso eles sempre avançam. Eles não entendem porque não conhecem essa linguagem da sutileza. E isso vem dentro de uma conversa, eu tive uma conversa, eu tenho conversado com meu companheiro, acho que a semana inteira, a gente sempre conversou, mas essa última semana a gente tem conversado bastante sobre esse assunto, e ele colocou uma coisa que é, eu não gosto desse jogo. Se a mulher vira a cara pra mim, eu já viro a cara e vou embora. E aí ele falou que não gosta, eu até achei ele bem radical, assim, do que ele estava falando, mas realmente, ele fala, quando alguém fala comigo, acabou, acabou. Então, se tá fazendo charme, eu não vou entender. Porque eu não gosto de teatro, eu não gosto de doce, eu não gosto que fique fazendo charme. Eu gosto que seja sincera, não precisa falar. Mas demonstra para mim o que realmente quer. E aí, essa história que você traz, que é cultural, da mulher não mostrar o que ela quer, às vezes por não poder falar ou não, ou às vezes por por ter que jogar um charme, porque foi ensinada que é através do charme, que eu tenho que olhar, que eu tenho que fazer, que eu tenho que dar um sorriso. Esse tipo de coisa complica nessa hora, na questão do consentimento, do entendimento do consentimento. Né? Eu acho que dentro disso que você está falando, eu estou pensando muito as situações pelas quais eu já passei. De dizer, e digo mais, eu já passei por situações de dizer não, de dizer não, de dizer não, e no final, isso que você falou, tá bom, ele só quer um abraço. Tá bom, ele só quer um selinho. Sabe? E isso é muito complicado, porque você faz uma coisa que você não quer consentir. O seu não já estava ali, já estava explícito. Mas o assédio, que aí é dentro do assédio psicológico, não é dentro do assédio físico, ele é tão insistente, tão insistente, tão insistente, que aí a mulher não está fazendo o que ela quer, homem. Ela está fazendo o que ela cansou de dizer não e de você não escutar. Então, isso é importante. Aí eu vou trazer uma pergunta que foi feita lá. A gente vai até entrar nesse ponto depois, mas vou fazer logo a pergunta que a Ariete tinha feito. Se você já atendeu homens que foram assediados. E se sim, se você puder falar um pouco como foi. Não atendi na minha clínica, assim. Eu atendo um número dividido entre homens e mulheres, assim, mas eu acho que eu já tenho histórias não dentro do meu trabalho, mas histórias da vida pessoal de homens que o consentimento não foi dado e isso não foi respeitado, né? O que é muito complicado, sabe? Eu não quero chegar aqui e fazer uma conversa de homens versus mulheres, porque não é assim. Sim, claro, importante falar. Consentimento é um assunto muito complexo e que todo mundo tem dificuldade em lidar, mas culturalmente falando, tem uma diferença entre homens e mulheres. A estatística está aí para falar que as mulheres são o alvo número 1 que sofrem assédio, sem contar nas mulheres pretas, que daí o número sobe e aumenta, porque daí a gente fala de uma questão racial, mas que os homens são o maior número dos autores de violência, né? Mas isso não exclui um homem de sofrer violência, não exclui ele de ser desrespeitado. Mas se a gente for olhar estatisticamente, a maior parte dos homens que sofrem assédio ou violência de caráter sexual é por outro homem, não por outra mulher. A própria Arte até colocou assim, quando os homens são assediados, eles não ficam com medo das assediadoras, né? Eu tô com medo, não vou ficar aqui na porta do baile esperando o meu carro, o meu Uber, porque a mulher que me assediou tá vindo. Eles não têm esse tipo de medo. É muito mais difícil, eu pelo menos nunca vi esse tipo de medo. E aí eu vou falar do comentário da Tati, que realmente não é tão simples mesmo. O temperamento das pessoas são diferentes, cada um tem um jeito de receber e lidar com cada situação, com a situação que é constrangedora. E esse papo
quer falar um pouco isso também. A gente não está aqui para julgar as atitudes de ninguém. A gente está tentando informar, né? Porque cada um lida com uma situação. Eu acho... lembrei. E eu acho que é por isso que o assédio, dentro dessa perspectiva histórica, cultural do nosso país, que é tão complicado e que é tão maior o número de assédio às mulheres. Eu fiz uma breve pesquisa no meu story do Instagram, né, foi anteontem, eu acho que eu perguntei, você já foi assediada? Fiz essa pergunta. De 20 respostas que eu tive, 85%, ou seja, 17 mulheres disseram que já foram assediadas. Só 3 que disseram que não. Né? E um desses 3 foi um homem. Então, assim, é complicada essa situação. E aí, dentro de mais pesquisas, por exemplo, deixa eu só dar uma colada aqui. No ano passado, em 9 de março do ano passado, foi revelada uma pesquisa que 9 entre 10 mulheres já sofreram assédio pelo telefone, pelas redes sociais. Em 18 de junho, teve uma pesquisa que revelou que 97% das mulheres já sofreram assédio no transporte público. Então, assim, olha que número exorbitante, é um número muito alto, gente. Então, assim, a gente precisa falar disso para conscientizar todo mundo. É preciso falar sobre isso. E aí eu quero continuar com você, Vanessa, na conversa, já indo para o assédio em si. Né? As mulheres que sofrem com isso, que não conseguem dizer não, que não conseguem manifestar o seu não consentimento. Né? Como é que a gente cuida um pouco, você, enquanto psicóloga, o que você diria para essas mulheres? Olha, eu acho que o primeiro ponto, Carol, e aí acho que é o que fez sentido a gente ter falado sobre esse assunto no início, é entender que é muito difícil para a gente dizer não. Então, quando uma mulher vem falar que ela tem dificuldade de fazer isso, é a gente não julgar, né? É dar espaço para entender um pouco mais dessa mulher, acolher o que ela está passando, o que ela está sentindo. Porque a gente tem uma estrutura social e cultural que favorece a gente dizer sim e complica a gente poder dizer o não. Então, o ato de dizer não, ele é revolucionário por si só, para nós mulheres, né? Ele é muito difícil. Então, entrar nessa máxima de dizer para uma mulher, nossa, mas se não estava afim, podia só ter dito não, é muito complexo, porque nem todas as mulheres estão preparadas para isso. Então, eu acho que receber uma mulher que vem nesse lugar de tipo, putz, deixei isso acontecer, eu não queria, mas eu não consegui dizer não. Eu não, assim, infelizmente, são poucas as mulheres que eu conheço que nunca passaram por uma situação dessa. Muitas passaram. Porque aí vem um outro lugar, que aí a questão de gênero, ela não passa só por esse ponto, né? O fato das mulheres se sentirem mais inseguras e menos estimuladas a dizer não, faz com que isso domine outros espaços e que a gente sempre se sinta minimamente insegura. Eu acho que o primeiro ponto é não julgar. É entender que isso é complexo, que isso é difícil. E aí, assim, tu tá me perguntando enquanto terapeuta, é diferente, por conta da minha abordagem, assim, do que o que eu faria enquanto mulher, enquanto amiga, enquanto alguém que está passando por algum momento, alguma situação e vê uma mulher sendo assediada. Enquanto terapeuta, eu sinto que o meu espaço é para oferecer o máximo de acolhimento para essa pessoa que me procura, né? Então, tem uma delicadeza muito grande em eu falar para uma outra pessoa, principalmente no contexto terapêutico, de que ela está sofrendo assédio, porque eu não sei como que essa mulher vai lidar com isso. É uma denúncia muito grave, muito delicada. Então, eu, como psicóloga, jamais dou esse nome, a menos que essa pessoa me diga isso. Então, eu vou tentando conversar com ela, faço ela refletir o quão desconfortável ela está com essa situação, ela entender que ela não precisa se manter num lugar ou numa situação onde ela está desconfortável, de que a gente tem direito de levantar e sair a qualquer momento, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, não julgamento, humildade e acolher essa pessoa. Eu diria que é fundamental a gente acolher sem o julgamento e esperar que
deixá-las o mais confortável possível para que elas consigam colocar para fora o que elas estão sentindo. E aí eu vou só voltar aqui nos comentários, que tem muito comentário aqui. Nem sei se eu vou... Ah, vou conseguir falar todos sim. A Larissa fala lá em cima, um dos assédios pelo qual ela já passou, a pessoa virou para ela e falou, você está se vestindo de forma sensual, está pedindo. Então, assim, opa, a minha roupa, só porque eu botei uma roupa para me sentir mais sensual, coloquei um short mais curto, um vestido mais colado, eu estou pedindo para ser assediada? Como é que é? Que história é essa? Fala um pouquinho sobre isso pra gente, Vanessa. Isso aí a gente teria que entrar numa discussão de gênero, que ela é bem profunda. Então, quem tiver interesse em saber mais, super recomendo a gente ler e pesquisar sobre machismo estrutural. É uma estrutura social e que ela não acontece só dentro da dança, não acontece só dentro desse contexto, mas essas coisas, esses comportamentos que a gente vai aprendendo como normais e que eles não são tão normais assim. E um deles é entender de que a mulher direita, ela não gosta de sexo, de que ela não tem desejo. Então, a mulher que tem é porque ela não é direita. Então, se ela usa uma roupa assim, é porque ela está querendo. Então, é como se, através da roupa que eu visto, eu estivesse dando consentimento para todo mundo que tiver interesse. Culturalmente, a gente cresceu nesse lugar. Eu lembro do meu pai, quando adolescente, dizer que eu não podia usar roupa com decote, saia curta, porque ele tem de uma outra época, né? Se alguém conhece meu pai aqui, por favor, respeite meu pai, tadinho. Dentro disso, até a Tati colocou aqui, que é bom colocar. Concordam que essa é uma questão de educarmos ou reeducarmos nossas meninas e mulheres em casa e nas escolas de dança também, ensinar a dizer não e pedir ajuda na situação de ameaça? Com certeza. Então, isso já entra um pouco mais lá no final, mais daqui a pouco. Deixa eu até olhar o tempo. Eita, já estamos num tempo que já podemos entrar, então, aproveitar esse gancho da Tati, a Sinelli, para falar, então, quais medidas que nós podemos tomar para diminuir, né, evitar, quiçá, acabar com essa situação de assédio. Quais medidas que a gente pode tomar? Bom, assim, a gente tem que pensar primeiro que, infelizmente, a gente não vai conseguir acabar com o assédio da noite para o dia. O que a gente pode fazer é tornar ambientes menos propícios a ter situação de assédio. E aí a gente vai falar de ações diferentes, igualmente importantes. E eu penso que a primeira é se informe. Assim, eu venho de um lugar da dança onde eu era aluna, né? Então, a minha responsabilidade ela é mínima. Se eu passo por uma situação de assédio dentro de uma escola de dança, dentro de um baile, eu provavelmente procuraria os responsáveis para que eles tomem as medidas necessárias, né? Então, acho que a conversa para quem não é o responsável, para quem está num baile de dança de salão, ou está numa instituição qualquer, numa escola de dança, ou qualquer outro ambiente, talvez você não consiga tomar uma medida imediata, né? Então, procure alguém para se informar. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se você é o responsável por esse lugar, por essa instituição, professor, se você é alguém que está facilitando um evento, primeiro de tudo é se informe. Leia. Converse com pessoas especializadas. Psicólogo, um advogado, alguém que debate sobre o tema, esteja abastecido de informação suficiente para pautar as suas decisões, né? E aí, o segundo ponto, o que eu penso é como que a gente pode colocar essas medidas em ação dependendo da circunstância. Então, quando alguém te procura, quando alguém procura ajuda porque passou por uma situação de assédio, o primeiro ponto é acolher. Ninguém precisa responder nada de imediato ou tomar uma decisão de imediato. Acolhe essa pessoa, oferece um espaço de escuta com qualidade para ouvir o que ela tem para falar. É importante pontuar que não dá para relativizar assédio. Cada pessoa sabe o que passou, né? Numa circunstância, eu e tu, Carol, a gente pode passar pela mesma situação. Eu achar que foi de boa e tu achar que foi assédio. E tá tudo bem. Não vai existir um livro com uma lista escrita exatamente o que é e o que não é assédio. Porque eu posso ter consentido para alguma situação e tu não. E aí isso transforma tudo, né? Então ouça essa pessoa sem dizer o que ela está vivenciando. Sem dar pitaco, né? Então ouça com bastante qualidade, oferece acolhimento.
E aí eu acho que o outro ponto é pergunta para essa pessoa o que ela quer fazer com essa situação que aconteceu, né? Nem todas as pessoas que passam por uma situação de assédio, de violência, elas querem fazer denúncia, nem sempre elas querem se expor. Às vezes é muito delicado, a gente viu muitos relatos de muitas pessoas que têm parceria de dança. E aí sofre um assédio por um parceiro, e aí vai denunciar, corre o risco de colocar toda a carreira em risco, de perder emprego se vem de um chefe, né? De atrapalhar a relação se vem do namorado de uma amiga. Então, pergunta para essa pessoa o que ela quer fazer, constrói com ela quais são as medidas necessárias, né? E aí, depois disso, já entendeu o que aconteceu, acolheu, perguntou para ela se ela precisa de algo, se precisa de ajuda especializada, encaminhem para ajuda especializada, encaminhem para um atendimento que vai oferecer acolhimento emocional, encaminhem para alguém que vai dar instrução jurídica, né? Se for mais do que vocês dão conta, façam encaminhamento, se disponibilizem, não, vou pesquisar alguém que possa te ajudar nessa situação. E aí pede um espaço. Se precisar responsabilizar alguém, nossa, aconteceu dentro da minha escola, um aluno, né, uma aluna, enfim, o fulano, o ciclano, fulana, ciclana, assediou outra pessoa. E essa pessoa está pedindo para eu tomar uma atitude. Eu sempre digo que receber uma denúncia de assédio mexe muito com a gente, com o nosso emocional, com a nossa estrutura. E a gente precisa de um tempo de acolhimento também, né? Então, se eu me coloco no lugar de eu sou responsável por um espaço, eu recebi uma denúncia e eu preciso tomar uma atitude, eu também preciso entender o que aconteceu, organizar meus pensamentos, trilhar esse caminho, converse com outras pessoas, procure você uma ajuda especializada enquanto instituição, né? E uma das medidas que eu penso muito é conversar com essa pessoa que foi denunciada, né? Quem é o autor desse assédio, dessa violência. Porque, assim, não adianta a gente só trabalhar na questão da autonomia de quem sofre assédio e a gente não trabalhar com as pessoas que mais são autores de assédio, aprender a respeitar. Na conscientização. Conscientização, informação, enfim, acolhimento, às vezes, também da falta de entendimento. E aí é uma segunda ação, né? Quando a gente vai conversar com esse autor, também ter o espaço de ele ter um acolhimento neutralizado para entender o que está acontecendo, né? Para ele ter compreensão, porque muitos, e aí de novo eu falo de homens, mas isso é porque eles são a maioria, mas quando uma pessoa que é autora de... Que é estatística. Que é estatística. Mas quando uma pessoa que é autora de violência, de assédio, ela recebe essa denúncia, às vezes ela nunca ouviu falar nisso, ela nunca parou para pensar nos próprios comportamentos, ela nem entende o que está acontecendo. E aí, um dos caminhos muito comum é a pessoa ficar super resistente, negar, dizer que não vai fazer nada. Então também precisa ter um cuidado com essa conversa, né? Ninguém é obrigado a conversar com o autor de violência. Mas é bom que se alguém se disponibilizar a fazer isso, tem uma conversa sem julgamento também, para a gente entender, vamos refletir, vamos ampliar, né, essa conversa, conversar com mais gente. E aí, se for uma coisa mais delicada, né, se for algo que envolve uma decisão jurídica, eu acho que todo mundo precisa ter apoio especializado, né, às vezes a instituição, o autor da violência, quem sofreu com a violência também. Mas o ponto principal é não tomem decisões sozinhos. Construam essas decisões com os participantes dessa história, né? Quem que participa da história? É a escola? Ou é a pessoa que facilitou o evento? É quem sofreu? É quem atuou? Construam juntos, assim, uma possibilidade de decisão. Porque, enfim, cada caso vai ser um caso completamente diferente do outro, né? Então, acho que meus pensamentos vão por aí. Com o responsável do evento, caso seja no evento, né? E acho uma coisa que a gente conversou na nossa videoconferência foi sobre a ouvidoria, né? Porque às vezes a gente constrói um espaço dentro da escola, mas aí, de repente, dentro desse espaço onde a gente está ali para a gente colocar o que sofreu, a pessoa responsável por esse espaço é quem cometeu o assédio, por exemplo. É uma coisa que pode acontecer, né? Então, construir uma ouvidoria, né, que a pessoa possa falar com alguém, não sei, um responsável fora do ambiente. Inclusive, eu convidei hoje o Sindicato da Dança aqui do Rio de Janeiro para essa live,
Porque eu acho que, eu até comentei com algumas colegas também, que eu acho que os sindicatos de cada estado, os sindicatos da dança, eles têm que estar dentro desse debate. Porque se eles são uma instituição responsável por uma área de profissionais, né? Por uma área profissional, eles têm que estar por dentro desses debates e eles também podem ajudar a construir esse espaço. Uma ouvidoria, um reclame aqui, não sei, sabe? Ou num site, ou por telefone, ou pessoalmente. Eu acho que os sindicatos da dança, eles também têm que... A gente pode levar esse movimento até eles, né? Podia partir deles também, mas a gente pode levar esse movimento até eles. É uma instituição maior? É. Mas a gente pode... Até comentei com algumas colegas, com algumas amigas, se a gente tivesse já um projeto do que fazer, de quais medidas tomar, apresentar esse projeto para eles. É uma forma, né? Se cada um pensar isso dentro do seu estado, de levar isso para o sindicato, chamar eles à responsabilidade. Né? Eles são responsáveis por essa área profissional. Essa área profissional. Como, por exemplo, nos transportes. Minha mãe, que também está na live, mãe, beijo, ela falou aqui, eu falei sobre a pesquisa do transporte, e ela falou, o assédio nos transportes públicos era tão grande que precisou criar um vagão especial para mulheres. Então, assim, algo que, de repente, há anos atrás, fosse impossível de achar que era viável. E hoje é viável, hoje acontece. É um pouco desrespeitado ainda, mas já acontece. Então, é importante valorizar também o que já acontece. Então, canal de denúncia e de informação, a Tati colocou, não só de denúncia pelos sindicatos, mas também de informação. Né? Sindicatos poderiam estar trabalhando em protocolos sobre isso, a Tati Assinelli falou. Então, são medidas que a gente precisa pensar também e sugerir, tanto para as escolas, para as instituições, para os sindicatos. Porque a gente precisa reeducar e educar não só nossas meninas, como nossos meninos também, para que eles cresçam entendendo sobre consentimento, sobre assédio, sobre o que não é normal, que é a hashtag que a gente está espalhando por aí. Coloquem, gente, não é normal, assédio não é normal. Historicamente acontece, culturalmente acontece, não só no Brasil, mas acho que em todo o mundo, mas não é normal, a gente não pode relativizar ou normalizar, né? E quem receber, assim, esse tipo de relato de uma amiga próxima, de uma pessoa próxima, também toma cuidado, acolhe e não espalha, né? Porque a gente não está falando sobre fofoca. Aconteceu isso. A gente está falando de um assunto sério. Então, pensa na dor daquela pessoa, sabe? Pensa numa forma de lidar da melhor forma, né? Da melhor maneira. Cuidado para não relativizar, porque também, não ia entrar nisso, mas é porque tá acabando o tempo. É muito complicado porque às vezes a pessoa critica quem passou pela dor, né? Coloca nomes pejorativos, fala que é uma mulher fácil, fala que é uma mulher Caxias, são tantos estereótipos que é difícil até de citar. Tenham empatia, obrigada, Ariete, tenham empatia pelo outro, sabe? Acho que é muito importante isso. Gente, considerações finais, Vanessa? Olha, gente, eu acho que o primeiro ponto essa conversa ela é muito ampla, 1 hora, não dá pra gente conversar nem para 1% sobre esse assunto. Então, se alguém sentiu que tá com uma dúvida muito urgente, pode mandar para ti, Carol, pode mandar para mim no meu Instagram, @VanessaIV0. Eu posso ir respondendo ao longo da semana, fazendo stories, respondendo a pergunta por texto. E o segundo ponto se tem alguma mulher ou alguma pessoa que estava assistindo essa story e precisa de acolhimento, não sabe o que fazer ou quer oferecer ajuda para alguém, o meu Instagram está aberto. Me procurem, a gente conversa sigilosamente. Eu estou oferecendo esse espaço aqui gratuitamente para quem quiser.
uma conversa, um papo, um acolhimento, um pensamento. Ai, Vanessa, eu não sei o que aconteceu, quero conversar com alguém sobre esse assunto, me procure. E o terceiro ponto é, continuem se informando, porque eu acho que quando a gente entender bem desse assunto, a gente vai precisar refletir sobre outros. Então, a gente é um ser humano em construção, a gente nunca está pronto, a gente está sempre precisando se atualizar. E todo mundo, não somos só as mulheres, não só os homens, todo mundo, criança, adolescente, idoso, de todas as idades. Então, acho que o meu convite é para que essa conversa que a gente teve aqui, ela não acabe aqui. Que ela continue, cada um na sua casa, ou pelo grupo do WhatsApp, ou em outras lives. Façam live, conversem com as pessoas. Se alguém quiser me convidar para conversar de novo, agora eu vou topar, porque já passei por essa experiência, Carol. Já tirou a minha virgindade com consentimento de fazer live. Ai, que bom! Então, eu acho que é isso. Obrigada pela oportunidade, querida. Obrigada a você, Vanessa. Muito obrigada mesmo de coração. Eu fico muito feliz de poder trazer esse assunto. O importante, gente, é fazer que esse assunto chegue a outras pessoas, a o máximo de pessoas possível. E se vocês quiserem assistir, tem muita live acontecendo. Procura pela hashtag Chega de Assédio na Dança. A página Chega de Assédio na Dança, ela posta nos stories também. Sempre que eu puder, eu também vou estar divulgando aqui. Se alguém precisar, reforço o que a Vanessa disse, se alguém precisar de acolhimento, procura a Vanessa no Instagram. Se alguém precisar de alguma informação, de precisar só conversar, eu não sou psicóloga, mas eu também estou aberta a conversar com vocês. O que vocês precisarem, eu estou aqui. E eu acho que é isso. Acolham, tenham empatia, estudem, aprendam sobre esse assunto, para que a gente leve informação de uma forma positiva para todo mundo. Gente, beijo. Mais uma vez, obrigada. Quinta-feira tem Dançando em Casa. Eu aguardo vocês. Vai ser forró também com uma convidada, em especial festa junina. E terça-feira que vem tem mais Por Atitude. Beijo, tchau, tchau, Nessa. Tchau. Tchau.